O governo Donald Trump segue querendo evitar a imigração ilegal e a nova proposta aprovada pelo Senado planeja cortes no Medicaid, no Vale Alimentação e nos empréstimos estudantis federais. A operação toda é penalizar os pobres, né, pelo jeito. Nossa, que legal, hein? Super utopia. Vamos lá, vamos saber mais sobre esta maravilha de país com a nossa Bruna Bufara, aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. A coisa tá legal, assim, super desenvolvida nos Estados Unidos, né? Não só isso, como também tem reprovação popular, gente. 49% da população americana é contra, 29% apoia e 21% está indeciso. Esse pacote aí do Trump, gente, vai custar uns 3 trilhões para as dívidas americanas. Então se preparem, porque o inimigo não é só o imigrante ilegal, que nem é certo chamar de imigrante ilegal, tá? Porque grande parte dessas pessoas que foram detidas estavam a caminho da sua audição de legalização e foram detidos. Também era gente que estava trabalhando, eram pessoas que estavam com situações legalizadas e foram detidas. Enfim, não é só ele, o imigrante, o inimigo, como também o pobre para os Estados Unidos de Trump, né? Vamos lá para a notícia do G1, por favor, Ana. Sério, pessoal, vamos lá. É uma bagunça, tá? Então se preparem. Eu tentei dar uma boa resumida no que isso tudo significa. Mas, ó, Senado dos Estados Unidos aprova projeto de Trump que reduz impostos, aumenta a verba contra imigrantes e corta programas sociais. Tudo isso a gente tem que questionar. Reduz impostos. Quais? De quem? Aumenta a verba contra imigrantes. O que isso significa? E corta programas sociais. Quais? A gente vai passar ponto a ponto por tudo isso. O Escritório de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos estima que o pacote adicionará 3 trilhões de dólares à dívida pública do país. Sem contar também que algumas dessas regalias fiscais vencem no ano de reeleição do Trump, tá? Então, para ficar aí bem atento, que isso aí também nada mais é do que um golpe. Que é para ele se manter no poder, né? É para ele poder se manter no poder com meios legislativos. Então, vamos lá. O mega pacote tributário e orçamentário proposto pelo presidente Trump foi aprovado nesta terça-feira. Então, essa notícia aí, pessoal, é quentinha, tá? Um novo texto chamado de, com licença, One Big Beautiful Bill de Trump, me perdoem, prevê aumento. Eu gostei que teve até o biquinho. De Trump, ele prevê o aumento da dívida pública e não é para melhorar as condições de vida da população. Isso vai ampliar os gastos com as Forças Armadas, vai controlar mais a imigração. Aqui entra o orçamento da ICE, tá? Então se preparem que a gente vai entrar nisso, e revoga incentivos à energia limpa. Que mundo Trump quer amanhã? É isso, né? É aumento de recursos para controle da imigração, ampliação de gastos com Forças Armadas, guerra, corte em programa social, criação de novas isenções fiscais para gorjetas, o que é legal, se a gente falar que a gente tá falando de uma cultura de gorjeta dos Estados Unidos, tá? Então aqui até não vou me posicionar contra, que eu acho que você tirar a gorjeta do salário de trabalhadores de serviço, que dependem da gorjeta para sobreviver, até que tá ok. E também isenção fiscal para hora extra, que se você faz hora extra, você tá isento fiscal disso, o que acaba sendo um problema quando a gente tá tratando de polícia e de salário de forças de segurança. Mas a revogação de incentivos à energia limpa, promovido pelo democrata Joe Biden, que veio, né, ali os incentivos, e agora Trump os revoga. Olha, isso aqui é um alinhamento de discurso da extrema-direita perfeito, de nacionalismo e segurança. A ICE vai ter uma injeção de até 100 bilhões de dólares até 2029 com esse pacote. E eles vão poder construir centros de detenção. Eles vão receber 46 bilhões de dólares para construir mais muros, né? A ICE deteve mais de 25% de pessoas já durante a presidência do Trump. Então,
esse pacote do Trump, ele é mais um ataque, tá, pessoal? A própria população, na verdade, os cortes do Medicaid e os cortes dentro do Vale Alimentação. Então, vai sair da população pobre. O que está saindo vai ser custeado justamente de quem precisa do plano de saúde, vai ser saído de gente que precisa desse dinheiro para comer e não irá receber. Então, quer, obviamente, que isso seja aprovado com celeridade, então isso vai ser discutido até dia 4 de julho. Então, o presidente da Câmara já falou que ele vai cumprir esse prazo para tentar celeridade nesse processo. E assim, gente, se a gente tá falando do caso do Medicaid, tá, que é de assistência de saúde, que é o plano de saúde governamental e assistência alimentar, estima-se uma redução de 930 bilhões de dólares que afetará milhões de pessoas. Então, assim, gente, 2 milhões de crianças vão ser impactadas com os cortes de créditos infantis. E aí, enquanto isso acontece, enquanto essa votação acontecia ali dentro do Senado, o que vocês acham que estava acontecendo? Trump estava visitando a Alcatraz dos Jacarés. Pois é, né? Porque se a gente tá falando que Se a gente tava falando que a administração quer construir mais centros de detenção, enquanto o Senado votava a proposta, Trump estava na Flórida visitando o que eles estão chamando de Alligator Alcatraz, que vai ser um centro. Isso aqui é incrivelmente preocupante, tá? Isso aqui é incrivelmente preocupante. Um centro de detenção de imigrantes na Flórida. E diz querer mais prisões em outros estados, tá? Ou seja, ele iguala no discurso dele que o centro de detenção é uma prisão. E esse centro de detenção é para deter temporariamente imigrantes esperando a deportação. O Trump, obviamente, ainda fez uma piada enquanto ele estava visitando essa prisão, que vai ser construída, de acordo com ele, em cima de um pântano, a cerca de 80 quilômetros de Miami. E ele faz uma piada ainda, falando... Se quiser descer, Ana, pra gente ler o péssimo discurso dele. Ó, gente, querem que eu leia? Eu vou ler aqui essa parte, tá? Ó, a visita de Trump inaugurou a prisão, que deve começar a receber imigrantes presos pelo Serviço de Imigração Alfândega dos Estados Unidos, que é a ICE, nos próximos dias, e disse que quer ver mais prisões como essa em outros estados. Perguntando sobre se mais prisões como Alcatraz do Jacaré seriam necessárias, Trump disse que queremos ver mais prisões em muitos estados e provavelmente vamos morfá-las em centros permanentes que podem servir para o sistema prisional regular. Ou seja, o centro de detenção para imigrantes vai funcionar, está funcionando. A ICE já prende 25% mais de imigrantes do que prendia anteriormente dentro do governo Trump. Não só isso, como a ICE tem uma meta a cumprir de detenções diárias, que a ICE não está cumprindo, mas que com o novo pacote aprovado pelo Senado e se for aprovado pela Câmara novamente e efetivado, a ICE vai ter muitos mais bilhões para chamar de seus e poder colocar isso em dia. E aí a gente tem a piadinha ainda sobre o terreno, um pouquinho mais abaixo na notícia, que é sobre a tentativa de fuga, tá? E aí o Trump fala: olha, cobras são rápidas, jacarés também. Nós vamos ensinar eles, os detentos, a fugir de um jacaré como fugir se escaparem da prisão. Não corra em linha reta, corra assim. Faz um movimento de zigue-zague com a mão. E suas chances aumentam em cerca de 1%, tá? Não são boas chances, afirmou Trump antes de embarcar no Air Force One para a Flórida. Eu gosto que a notícia ainda fala, né, que, no entanto, o conselho de Trump não parece ser eficaz, segundo um site mantido pela Universidade da Flórida, no raro caso de um jacaré iniciar a... Sabe? O melhor é fazer a correr em linha reta em uma única direção. Eu acho que o conselho do Trump, nesse caso, não é a pior coisa. Acho que a pior coisa que a gente pode ver da política americana nesse momento é a construção de centros de detenção para imigrantes que estão sendo separados dos seus filhos, que estão sendo separados do seu dia a dia e estão sendo enviados para prisões que você nem sabe, às vezes, para onde a pessoa foi enviada e você não tem atualizações do seu processo e você não sabe quando a pessoa irá sair de lá. É uma questão tão nebulosa que, se a pessoa é detida pela ICE
Ninguém sabe pra onde, quanto tempo ela vai demorar pra sair, ninguém sabe qual vai ser a questão processual. Bruna, é assustador não apenas o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas o fato de que isso tudo ainda parece muito normalizado. Sabe? Até mesmo esse último parágrafo aí me assustou. Exatamente. Tipo, vamos corrigir aqui a informação. Na verdade, não é pra fugir em zigue-zague, é pra fugir em linha reta. Cara, não é esse o problema. Ok, eu entendo a ironia, além de tudo, ele tava errado, né? Mas não é esse o problema, né? É um clichê já a essas alturas a gente falar quando é que a gente vai dar o nome das coisas, né? O nome Ao que elas daquilo são. que elas são. É fascismo que tá acontecendo, enfim, né? E a gente tá vendo assim um nível de violência, um nível de arbitrariedade, um nível de descumprimento assim de qualquer princípio de direitos humanos, sabe? É um descalabro, assim, e tá todo mundo assistindo como se, não, é isso, eles estão aí fazendo o que eles fazem e tal. Se é que em algum momento o mundo vai olhar para os Estados Unidos e dizer, cara, pera, vocês têm aí um estado autoritário, né? Quando é que a gente vai começar a chamá-los de ditadura também? Quando é que a gente vai começar a nomeá-los como um estado fascista? Não precisa mais nada para que isso aconteça. O que está acontecendo já deveria ser o suficiente. No entanto, me parece que as nossas definições elas foram tão alargadas, tão esgarçadas, que já não é mais possível sequer que a gente consiga perceber a realidade. E aí, isso de fora, eu me pergunto se do lado de dentro dos Estados Unidos a ficha cai em algum momento. Não é possível. A única coisa que eu consigo pensar enquanto eu fui te ouvindo, Bruno, era isso. Será que não é possível que em algum momento essa população não se radicalize? Essa população fale, não, espera. A gente tem bastante protesto contra a ICE, né? Até tiveram os protestos de Los Angeles, que foram bem radicais, inclusive. Não imaginei que americanos poderiam fazer isso, mas californianos, né? Então, a maior comunidade de imigrantes dos Estados Unidos é na Califórnia. Então, Los Angeles foi na rua e mostrou realmente que era contra a ICE. Tem também um aplicativo chamado ICE Block, que é para você reportar que tem agentes da ICE perto da sua vizinhança, para você tentar resguardar o imigrante ou a pessoa, porque nem sempre é um imigrante também. Você tentar resguardar a pessoa que vai ser detida e você conseguir construir uma rede de cidadãos indo atrás das pessoas que vão ser detidas para interromper a ação da ICE. Então, esse aplicativo, inclusive, foi criticado pela porta-voz da Casa Branca ontem, se não me engano, e com isso ela fez o trabalho digníssimo de espalhar a palavra de ICE Block. Então, hoje nos Estados Unidos já era um dos aplicativos mais baixados, era o ICE Block App, justamente, que é pra você ajudar as pessoas a não serem detidas. Mas essa questão de definições alargadas, né, é quando que nossas definições foram tão atualizadas que a gente não chama um centro de detenção para imigrantes ilegais de campo de concentração. O que precisa? O que precisa? Se você está construindo uma capacidade de 3.000 tendas para deter as pessoas que não sabem quando vão sair dali, que não tem um processo legal em trâmite, ou que tiveram o processo legal em trâmite interrompido por conta da sua detenção. Quando que isso se torna um campo de concentração? O que falta? É inacreditável, assim, eu não consigo acreditar que a gente tá vendo todas essas coisas acontecerem e simplesmente não consegue nomear e não consegue lidar, né, com o horror de tudo, né? Talvez precise a coisa descambar mais, talvez precise o quê? Uma guerra civil? O que é que precisa acontecer para as pessoas... ou é só a posteriori mesmo, e é assim que as coisas são, e a gente precisa esperar a coisa estourar de fato, né? A gente precisa que chegue no pior possível pra melhorar? O que é o pior possível? O
que aparentemente os Estados Unidos estão tentando descobrir, né? Porque nem os Estados Unidos, nem seu filho tem limites, né? Então, nem os Estados Unidos tem limite nenhum, ele pode fazer o que ele quiser. Israel também pode fazer o que quiser, não recebe nenhum tipo de limitação. Israel pode bombardear quem quiser, que não é criticada. Então, qual que é o limite do poder bélico americano? Porque eu acho que essa é o fim da questão, né? Do poder bélico estadunidense. Porque, no fim das contas, ninguém faz nada por quê? A comunidade internacional não coloca pressão nisso por quê? A The Economist não pressiona isso por quê? Cadê o artigo da The Economist a respeito disso, né? Por que será? Como que pode aumentar a dívida do país em 3 trilhões de dólares para aumentar poder bélico e piorar a qualidade de vida da população? Quero ver se fosse 3 trilhões para aumentar a qualidade de vida da população, Ana. Aí é comunismo. Aí é comunismo. Se fosse para melhorar a qualidade de vida da população, endividado, não pode. Não pode. O Leonardo tá lembrando aqui no chat, né, que não chamam Guantánamo de campo de concentração. Imagina uma prisão dentro dos Estados Unidos, sujeita a toda a legislação. E digo mais, essa história da prisão em El Salvador. Cara, isso é um negócio pro mundo inteiro tá olhando e falar, não, pera, como é que você vai deportar as pessoas, não para os seus países de origem, mas para uma prisão em El Salvador, sujeita a nenhuma lei e nenhum processo legal, assim, o que é isso? Né? É basicamente você fazer o que você quiser com os cidadãos que você considera não serem dignos. E o que é o nome disso? Deixa eu pensar. É democracia, eu acho, né, Bruna? É a terra acho da que é liberdade. incrivelmente democrático. Acho que é incrivelmente democrático. Acho que respeita super os direitos humanos. Você fazer o que você quiser com o seu cidadão quando você define que ele rompeu qualquer que seja o limite. Vejo o caso do Abrego Garcia ali, né? O cara some e daí vão inventando coisa, né? É inacreditável, assustador mesmo, assustador, assim, não é porque tá acontecendo lá, não nos afeta, não, também que isso, deixa eles lá, é a derrocada, assim, pode indicar um caminho de derrocada dos Estados Unidos? Pode, não vai chover detrito no quintal deles, que no caso somos nós? Vai pra caramba. Assim, sabe? Vai afetar todos nós também o caminho de fascismo que um país desse trilha arrasta a todos nós, né? O Leonardo Gomes comentou ali, ó, muita coisa depende de alguma forma dos Estados Unidos, de alguma empresa americana, de todas as Big Techs. Toda a nossa comunicação hoje é construída em cima de uma Big Tech. Como que o Google fez pra ser hegemônico? Olha, me fez até um joinha aqui. O Google virou... O Google ficou hegemônico. Por quê? Porque ele ofereceu para todas as universidades federais do Brasil drive de graça e de repente começou a cobrar. Então a gente começa a depender de tecnologias e de big techs e a gente se enfia nisso e o multilateralismo já era. Vou só lembrar, já que a gente tá falando disso, pra gente encerrar assim com um gostinho de medo e paranoia. A maior parte das nossas comunicações via internet passam por Miami. Vocês sabem disso? NAP das Américas, medo. Tá? E paranoia. E paranoia. Medo e paranoia no mundo é o novo podcast. Medo e paranoia. Vamos lá. Medo e paranoia. Medo e delírio já era. Vamos substituir aqui por medo e paranoia. E ficamos por aqui, Bruna? Ficamos por aqui. Ficamos com medo e paranoia. Nos vemos em breve para mais notícias do dia. Beijo, gente.